Olá, eu sou Vanessa Ores e começa agora mais um Ideias em Tese. Um programa da TV e Rádio Unicinos que foi pensado para discutir a importância da pesquisa acadêmica com doutores formados pela universidade. A entrevistada de hoje é Marileia Cel, que apresentou a tese de doutorado no programa de pós-graduação em Linguística Aplicada da universidade, que tratou sobre narrativas de crianças vítimas de abuso sexual. Olá, Marileia, seja bem-vinda ao Ideias em Tese, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar das pesquisas que a gente faz, então agradeço o convite. Bom, professora, mas antes da gente entrar de fato nas pesquisas, a gente quer conhecer um pouquinho melhor sobre a tua trajetória acadêmica, que começou com um curso de jornalismo, é isso? Sim, pois veja, somos colegas. Eu sou filha da Unicinos, toda a minha formação aconteceu aqui, desde a graduação, as minhas duas graduações. Eu comecei jornalismo em 1992, terminei em 99 e logo em seguida eu comecei a fazer uma outra graduação, que é letras. E por que a escolha pelo jornalismo e depois migrar então para letras? Bom, o jornalismo é uma paixão minha, assim, primeiro porque eu sempre gostei muito da comunicação, continuo gostando, tanto é que leciono para os estudantes de comunicação. Gosto de escrever, gosto de viajar, gosto de interagir, então foi uma grande paixão. Mas como na época eu já atuava no magistério, acabei ficando no magistério e daí eu optei por uma licenciatura logo em seguida, que foi Letras Português e Inglês. E professora, qual foi o primeiro contato com a pesquisa? Foi ainda na graduação de jornalismo? Sim, foi na graduação de jornalismo, em que eu pesquisei então a cultura popular, as manifestações da cultura popular, traçando um paralelo, porque eu analisei desde a Idade Média as manifestações da cultura popular, então na praça. E essa praça tendo migrado para a televisão, mais especificamente para os programas de auditório. Então eu tracei uma série de paralelos, os elementos que essas manifestações nas praças tinham em comum com os programas de auditório. Na época estava muito em voga o programa do Ratinho. E assim, para a gente não cair naquele senso comum de é bom, é ruim, eu resolvi investigar o porquê desse Ibope dele, que na época ele batia programas, né, que sempre estavam no topo do Ibope, e eu procurei investigar o porquê desse sucesso. E a minha orientadora da graduação, então, me sugeriu ler Bakhtin, Foucault, alguns autores, assim, muito importantes para entender esse fenômeno. E o que eu pude entender? Assim, que na verdade a cultura popular, ela encontrou um novo locus de manifestação, que é nesses programas de auditório, resgatando uma série de itens também presentes na praça, na Idade Média, como por exemplo, fantoches, pantomimas, o escracho às autoridades eclesiásticas estatais que impingiam medo, torturavam, enfim. Então ali era o momento deles exorcizarem o medo através do escracho, da risada, da paródia, da música. E era também um espaço de exterritorialidade, lá eles poderiam se manifestar sem a intervenção do Estado e da Igreja. Né? E no programa do Ratinho eu percebi muitos elementos em comum. Os júris, né? O momento que o povo é chamado para se manifestar, os 15 minutos de fama, né? Também tu poder trazer tudo que te assusta para baixo, rir daquilo ali, fazendo essa catarse. Né? Então foi bem interessante essa pesquisa. E sim, foi ali que eu comecei minha trajetória de pesquisa. E como é que surgiu o interesse então em investir no mestrado? O mestrado surgiu durante a minha graduação em letras e eu sempre tive muita vontade de investigar as relações de gênero social, não textual aqui. Mas assim, eu não tinha bem certo por onde eu poderia investigar isso, né? Se na linguística, se na comunicação, se na sociologia, enfim, eu não tinha claro isso. Enquanto eu estava fazendo letras, então eu comecei a delinear e vi que a linguística me dava o aporte necessário para desenvolver pesquisas nisso. Tanto é que no mestrado, então, eu investiguei como é que se dá essa negociação das identidades de gênero, como se manifesta o ser homem e o ser mulher nas falas face a face, né? Nos mais diferentes momentos, nos mais diferentes eventos sociais. Na minha pesquisa em especial, eu pesquisei como é que isso se dá quando um homem ou uma mulher fazem terapia com uma psicóloga, né, num posto de saúde do SUS.
A senhora comentou que esse interesse em fazer um mestrado surgiu durante a graduação em letras, mas foi necessário a senhora interromper o curso por um momento para dar continuidade ao mestrado. Como é que foi esse período também para conseguir conciliar? Sim, o mestrado ele é uma imersão muito profunda, né, que te exige muito. Eu estava trabalhando, né, durante todo o meu período de formação, eu sempre trabalhei junto, então eu precisei interromper. A senhora trabalhava como professora? Sim, como professora e continuei trabalhando como professora. Então eu interrompi para me dedicar, porque são somente 2 anos e é uma imersão muito grande, então não tem como conciliar e fazer bem feito, né? Então eu resolvi interromper, mas não abandonei. Então... Certo, não abandonou, terminou em 2007, deu uma pausa e depois engatou no doutorado. Como é que foi esse momento também de amadurecimento para investir, então, no doutorado? Bom, eu fiquei absolutamente fascinada pela nossa linha de pesquisa, né? Pela análise da conversa ou fala em interação, que... as pesquisas nessa área me possibilitaram ver que todo fenômeno social é possível de ser estudado por esse viés teórico, né, da análise da conversa e da etnometodologia. Então, eu pensei assim, quando eu terminei o mestrado, eu vou continuar investigando dentro dessa linha de pesquisa e vou olhar para a infância. Por que infância? Porque eu sou professora, né, lido com a infância, meu concurso público é para a área da educação básica, séries iniciais. A senhora dá aula desde 1992, é isso, professora? Isso, para o ensino fundamental. Então, eu sempre acolhi muitas narrativas de crianças, sempre interagi muito com crianças e pensei, vou estudar mais a infância e de como é que esse público significa a sua vida através das interações, né? E no meu caso, então, nas interações com adultos, né? No caso da minha pesquisa com o Conselho Tutelar. Mas a senhora deu uma pausa entre o mestrado e o doutorado, né? Nesse meio tempo, a senhora já estava amadurecendo essa ideia? Como é que foi esse Sim, período? eu estava só à espera de uma bolsa, já estava com a ideia bem amadurecida, já tinha tentado uma entrada, daí não tive bolsa. Esperei, então fiz de novo a seleção até conseguir a bolsa e entrei então um ano depois. Foi um ano de pausa em 2008. E por que a senhora 2009. quis investir justamente aqui na Unicinos, professora, nessa linha de pesquisa da linguística aplicada? Bom, eu sou muito suspeita em falar, mas eu sou completamente apaixonada pela Unicinos, né? Toda a minha formação aconteceu aqui, eu tenho vínculos aqui, né, de trabalho, de formação, de amizades, toda a minha jornada acadêmica aconteceu aqui dentro. Então, eu não me imaginava em outro espaço, assim. Eu fiz 2 disciplinas na URGS, né, como aluna convidada, e achei interessante a experiência. É bom a gente sair também um pouquinho, se oxigenar fora, né? Mas eu sou filha da Unicinos e não me imaginava em nenhum outro espaço fazendo a minha graduação. E a senhora já tinha contato também com os professores daqui, com as Sim. pessoas que faziam pesquisa aqui? Sim, tanto é que a minha orientadora de mestrado permaneceu a mesma no doutorado, né? Conheço os professores, como eu estava cursando letras, já era do jornalismo, eu já conheço praticamente todo o corpo docente, né? Aqui do Centro 13, então eu me sinto em casa aqui, né? E que isso é fundamental também, né, Sim, professora? porque não há aprendizagem sem afetividade, já dizia o nosso mestre Paulo Freire. Então, eu acho importante esses elos de amizade, de convivência, o que essa universidade também permite, né? Tá certo. Então, bom, no próximo bloco, Ideias em Tese traz os detalhes da pesquisa realizada pela Marileia Cel durante a realização do doutorado no programa de pós-graduação em Linguística Aplicada da Unicinos. Nós voltamos em um instante.